Começar a semana, começar o nosso ano adorando Jesus é um privilégio. Jesus é o Senhor de todas as coisas e todas as coisas estarão sob o escabelo de seus pés. Não é? Quem não sabe o que é um escabelo? Escabelo é aquele negocinho que você apoia o pé, não é? Que as pessoas até usam para descanso de pé. Então a palavra de Deus diz que todas as coisas vão estar ali embaixo, sob os pés dele. Todas as coisas, todos os anjos, todos os principados, potestades, dominações. Quem não sabe também, não é? A palavra principados, potestades, dominações são coros angélicos. Coros porque São Tomás de Aquino, para classificar que há vários anjos e várias hierarquias angélicas, ele preferiu não usar o termo militarizado, mas usar o termo musical, chamou de coros angélicos, porque o Apocalipse fala que eles cantam e que todos cantaremos, apesar de que nosso grupo aqui, se cantar, não sei se nós vamos ficar lá nos coros angélicos não, mas certamente receberemos aí uns talentos melhores, com exceção da Márcia e do Rui, que já estão cantando lá. Que a gente possa se preparar e lembrar que adorar tem 3 dimensões fundamentais. Quando nós adoramos em comunidade, primeiro, que Jesus Eucarístico é o Rei do Universo, e todas as vezes que nós estamos diante dele, nós podemos apresentar também as nossas feridas interiores. Padre Dario Bittencourt, acredito que ele já está no céu, grande pregador e um dos padres dos últimos tempos com um dom de cura extraordinário. Ele dizia que não há lugar melhor para sermos curados do que diante do Santíssimo Sacramento. E ele chama isso, ele dizia para as pessoas que o procuravam, uma vez que quando ele rezava muitas curas aconteciam, ele dizia: vá até ali e tome um banho de luz, porque mesmo quando você não enxerga, se irradia do Santíssimo Sacramento uma luz poderosa, capaz de penetrar na nossa mente, entrar na nossa história, viajar pela nossa infância, entrar até mesmo no momento da concepção. E uma cura muito além daquela que nós podemos imaginar começa a acontecer. Mas para isso a gente precisa dedicar tempo diante de Jesus. E se fizermos isso em comunidade, então nós, além de estarmos adorando Jesus, nós, enquanto igreja que adora, porque quando 2 ou mais estão reunidos, ele está ali, a igreja que adora faz com que a presença dele fique cada vez mais intensa e profética. E evidentemente a gente acaba ouvindo a Deus. Então, sozinho eu já recebo muita cura por esse banho de luz. Em comunidade, Deus pode falar comigo e me orientar, me corrigir ou me consolar, porque às vezes o que a gente precisa é só de consolo. Às vezes nós somos uma das 99, uma das 100 ovelhas que o Senhor foi buscar, deixando as 99 no redil e foi carregar no colo e tratar das nossas feridas. Então eu não sei se hoje você está aqui para ser consolado, para ser orientado ou para ser exortado. Às vezes o bom pai precisa puxar a orelha da gente e dizer: ó, vamos entrar no bom caminho. Então que nós possamos nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, poder abrir o nosso coração para essa realidade de adoração. Outra coisa que eu quero já orientando, eu gosto muito de seguir as orientações de Santa Teresa de Jesus quanto à postura do corpo. E Santa Teresa diz que para cada oração que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma atitude.
Então ela diz, tem hora que você deve rezar andando, tem hora que você deve rezar repousando, tem hora que você deve rezar implorando. E aí era comum entre as primeiras irmãs carmelitas da sua fundação, das Carmelitas Descalças, se prostrarem, se ajoelharem, enquanto uma estava sentada, a outra estava de pé, e isso chegou a causar uma reclamação ao bispo da época. Por que que aquelas jovens e senhoras não ficavam todas igualmente diante de Jesus? E aí ela chega a escrever um pequeno tratado sobre o corpo e a adoração. Que você se coloque depois, quando eu expor Jesus, da maneira que você sente que precisa ficar. Se você precisa ficar em atitude de alerta, fique de pé, independente de se o teu irmão está deitado, sentado, ajoelhado, ou o que ele esteja fazendo. Porque é um momento de muita intimidade com Ele. E Ele, o Senhor, é quem vai fazer diferença nas nossas vidas. As pessoas, elas nos ajudam, às vezes nos atrapalham, às vezes nos perseguem, mas Ele é quem faz a diferença. Então não tire os olhos de quem faz a diferença. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Nós, brasileiros, temos um hábito de fazermos nossos propósitos para cada ano que reinicia. Não é uma data, o início do ano, a virada do ano, não é uma data religiosa, mas é comum do povo brasileiro celebrar, fazer grande festa. Hoje o mundo todo celebra quando o ano vira. Nós já estamos aqui na segunda semana de janeiro. Mas a gente faz propósitos para a vida, propósitos profissionais, propósitos de melhorar nossa condição física, de cuidar mais da saúde, enfim, fazemos vários propósitos, de estudar. E precisamos, no começo do ano, fazer os nossos propósitos espirituais. O que a gente quer dar passos que a gente sente que é capaz de andar, que é capaz de caminhar e de dar aqueles passos. Não precisam ser grandes passos, porque todo passo nos leva para frente. Então que você agora, já no início, estenda sua mão aqui para Jesus e faça os seus propósitos para Jesus. Como você quer recuperar sua vida de oração, sua leitura da Palavra de Deus, seu tempo de adoração, sua participação comunitária. O que de fato você sente no teu coração que é tempo de fazer, que é tempo de caminhar, que é tempo de avançar. É um ano que cada vez nos leva para mais perto da volta e do retorno de Jesus. Portanto, é um tempo em que as coisas ficam mais apertadas e a gente precisa ter mais decisões interiores. Nós vamos cumprir, às vezes vamos falhar, mas nós vamos recomeçar. Mas tudo tem que começar com um propósito com Deus. Propósito de, por exemplo, ler o Novo Testamento o ano todo, ou de que você vai fazer a leitura orante da Bíblia diariamente, ou de que você vai fazer e rezar o seu terço, o terço da misericórdia, ou que semanalmente você vai passar para adorar o Santíssimo.
ou de que você vai se comprometer a mais do que a missa dominical, ou se você vai fazer algum gesto e algum ato de caridade especial, vai se envolver mais com a ajuda do próximo. E peça também para o Senhor lhe dar força para que você tenha alguns propósitos de mudança interior. Autodomínio, dominar a língua, não se meter em fofocas, procurar viver uma vida mais alegre, não julgar. Eu não sei exatamente quais propósitos são os que Deus tem para você. Ter uma vida mais temperada, temperança, a benignidade, mas façam propósitos também nessa direção, pedindo a força do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode, de fato, fortalecer essas boas intenções. E se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, dificilmente conseguiremos alcançar a perseverança necessária, vencer a preguiça, vencer as crises. Fala com Jesus e diga para Jesus: olha, Jesus, esse ano eu tenho propósitos para contigo. Talvez você ainda não saia com todos eles claros neste momento, mas peça ao Espírito Santo que venha te iluminar e depois você assuma no teu interior estes corações, essas decisões, nos seus corações essas decisões. Te pedimos, Senhor, poderosamente, nos ajude a dar passos este ano, que nós não fiquemos parados, sem avançar, esperando, sem trabalhar para conseguir. Se a gente não faz nada, a gente vai continuar do mesmo jeito que está. Então é hora de tomar essa decisão e Jesus está aqui para poder fazer isso por nós. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Certamente é um ano que todos precisaremos de muita sabedoria, sabedoria para lidar com as pessoas, talvez sabedoria para lidar com filhos, filhas, sabedoria para lidar até mesmo entre os parentes. Peça ao Senhor agora essa graça da sabedoria. Pede que o Senhor lhe ensine como falar as coisas. Muitos de nós têm um bom discernimento das coisas, mas não consegue falar de maneira que o outro consiga acolher, que o outro consiga estar aberto a receber. É preciso sabedoria. Às vezes a sabedoria nos faz caminhar junto antes de falar. Me faz muita lembrança das caminhadas de Jesus. Eu fico imaginando Jesus caminhando com seus discípulos e eles discutindo quem é que ia ter um status maior. E Jesus não fala nada, espera chegar a hora certa, dá um exemplo de uma criança que se aproxima. Como ele conseguia fazer isso sem parecer que estava se colocando acima? Será que a gente consegue ter um pouco dessa sabedoria? Vai ajudar tanto nos nossos relacionamentos, vai ajudar tanto até mesmo para a gente lidar com os nossos problemas profissionais. Pede para o Senhor essa sabedoria. Fala: Senhor, preciso tanto desta sabedoria, Senhor. Preciso tanto saber como dizer, como explicar, como apresentar, a hora de apresentar as coisas. Que Tu, Senhor, possa conduzir esse momento. Toma meus lábios,
toma meus olhos, toma meus ouvidos, toma meu coração, toma meus passos. Vai entregando para Ele tudo, para que você possa ter a sabedoria. A sabedoria da hora de brincar e a sabedoria na hora de estar sério, de saber que é momento de seriedade para falar. Fala com o Senhor, concede-me uma paz interior que também harmonize a minha vida, para que eu não fique perdido nos exageros, para que o autodomínio entre na minha vida. Tudo posso, mas nem tudo convém. Portanto, Senhor, dá-me ter controle para poder fazer todas as coisas com moderação. Concede-me, Senhor, essa graça especial da moderação. Eu gosto muito do fruto do Espírito, da temperança. As pessoas falam um pouco dele. A palavra é muito clara. Temperado significa não ser salgado demais, não ser azedo demais, mas não ser insosso. Não é? Você tem o tempero certo. Quando você toma um caldo que seja, que estiver bem feito, você se delicia e às vezes ali só tem água. Então, saber a quantidade certa, aquilo que é preciso, é uma necessidade. A gente precisa desse tempero no nosso coração. Tempero. O tempero para, como diz Jesus, mesmo com ira não pequeis. Eu fico pensando, mas se já está irado, já não está pecando? Mas se Jesus disse que não é pecado, é porque o pecado não é o que você sente, mas é o que você faz. Você não tem como impedir o que você sente. As coisas que acontecem trazem sentimentos. Então o importante é como você reage aos sentimentos. Porque senti, ficou com raiva, ficou chateado, ficou ferida. Tá bom, e agora? O que eu faço com isso? Explodo? Me fecho? Fujo? Me vingo? Então, estou temperado? E a falta de tempero ajuda o diabo a exponenciar as doenças em nós. E é preciso tomar cuidado também quando a gente pensa que o tempero significa um estado de engolir sapo o tempo todo. Nem sempre. Às vezes é preciso falar, mas tem que ser com temperança. Fala para Jesus, você precisa de temperança? Se você precisa, se eu preciso, quem quer que precise, fala para Jesus, Senhor, me dá a graça de ter a temperança. Tem até a temperança para pessoas que são muito bacanas, brincam, mas às vezes brincam demais. E às vezes brincam mordazmente, quer dizer, com uma certa acidez. Se o leite tiver com acidez, estragou, né? Aí é melhor fazer uma coalhada. Então nada está perdido, desde que a gente consiga temperar. Fala para Jesus. Fala pedindo que Ele ajude lá na sua casa. Como é que você... É a tua parte. Ele está aqui, poderoso.
Uriala Mariala Yara Chandra Labarala Yara Chandra Labarala Yeri Canta Labarala Chandra Labarala Yere Yara Labahaya Shiri Canta Labarala Uriala Mandra Labarala Yara. Quando eu preparava esse momento de adoração, pedi ao Senhor uma palavra do que é que Ele queria fazer quando estivéssemos diante dEle, Ele que é glorioso, poderoso, eterno. E o Senhor me deu uma passagem do profeta Miqueias, do capítulo 2, versículo 12, e era uma palavra de muito consolo, eu queria compartilhar com vocês. Dizia assim: reunirei Jacó tudo, recolherei o resto de Israel, porei tudo junto, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no seu redil. Será uma ruidosa multidão de homens. Irá à sua frente aquele que fez a brecha, lançar-se-ão para passar pela porta e sairão. Seu rei passará diante deles e o Senhor irá à sua frente. Palavra do Senhor. A gente sabe que Jacó e Israel são a mesma pessoa. Jacó é o filho que viaja, que faz a sua jornada, e quando volta, ele é escolhido por Deus para ser o que dará sequência ao cumprimento da profecia de Abraão, né? Multiplicarei a tua descendência como as areias do mar, farei de ti um só povo, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, é a promessa. Poderia ser em qualquer um dos filhos de Abraão, dos netos de Abraão, mas Deus escolhe Jacó e diz que a partir daquele momento ele não vai mais se chamar Jacó, mas vai se chamar Israel. E nesta promessa de Miqueias, ao invés de falar só de Israel, porque neste momento já tempos longínquos de quando isso aconteceu, ele faz questão de resgatar a memória de como tudo começou. E ele fala: reunirei Jacó todo e recolherei o resto de Israel. Significa que de quando Jacó fez a sua jornada, gerou filhos e filhas e passaram-se diversas gerações, se multiplicaram seus filhos. Já Israel, que se meteu a ser uma nação, entrou em guerras, fez lutas, e aí ele diz: reunirei Jacó. Quer dizer, todos aqueles que a minha promessa vai alcançar, e o resto de Israel, quer dizer, aqueles que também acabaram com suas lutas, com suas brigas, com suas fugas da face do Senhor, com seus abandonos da caminhada do Senhor, também não vou abandonar. Um resto desses eu também vou pegar. Parece uma coisa boba, mas ela tem um significado muito profundo. É um Deus que vai abraçar quem está longe, quem está fora, e ao mesmo tempo que vai valorizar o resto que permaneceu fiel. E aí ele vai dizer que vai passar todo mundo pela brecha, fazendo uma alusão a Neemias, que reconstrói as muralhas do templo, e Jesus que se coloca na brecha, quer dizer, se coloca no buraco aonde o maligno entra para nos destruir, para nos roubar, para nos ferir, e é naquela brecha que Jesus abriu e que a gente vai passar.
E aí ele fala da porta. Ora, nós vamos entrar pela brecha ou pela porta? A brecha é um buraco. Então ele também diz que pela porta se passará, mas atrás dele irá à sua frente aquele que fez a brecha. Lançar-se-ão para passar pela porta e sairão. Seu rei passará diante deles, na frente deles. O Senhor irá à sua frente. Então, por outro lado, também não passe a carroça na frente dos bois. Quer dizer, as novas gerações não entenderão isso. Nem a minha geração chegou a ver carro de boi, né? Eu nunca vi. Mas a gente sabe que o carro de boi, ele tem que carregar a carroça, se passar a carroça na frente do carro de boi, ele vai destruir a sua própria carroça. Que nós possamos pedir que esta palavra aqui seja para nós. Você é o resto? Ou você é os reunidos de Jacó? Não importa. Todos nós vamos ter que passar pela brecha que é Jesus. Eis aqui aquele que abre a brecha, eis aqui aquele que vai à frente, eis aqui aquele que está diante de nós. Olhe para Ele, faça seus votos para Ele. Fale para Ele que nós estamos comprometidos este ano com Ele, comprometidos com o projeto que Ele quer fazer nas nossas vidas. Oriala Mariala Diarala Candara Labarara Steli Hayala Maricandara Labarala Chandara Labarala Diala Hiriala Barala Shiriala Barala Chandara Labarala Diala Chandara Labarala Candara Labarala Diarala Barala. Olhe para Ele. Eis o teu Deus e Senhor. Eis aquele que abre a brecha, que cria uma passagem aonde não tinha passagem. Talvez alguns de nós e alguns que nos acompanham pelas redes sociais estejam olhando para a sua vida e falando: estou sem saída, como é que eu saio desta? Tem coisa que você fala: como é que eu saio disso daqui? E eu quero dizer para você, pede para Ele agora abrir uma brecha. Como é que você vai sair desta enrascada, desta cilada, desta muralha fechada? Eu tenho coisas que eu falo, não sei como é que sai disso daqui não. Fico com vontade de esperar passar o tempo que tudo se resolva um dia, não é? Mas Ele está dizendo, eu abro uma brecha. Eu tenho o poder de abrir uma brecha para você passar. Você só espera para você passar depois de mim. Mas eu vou abrir esta brecha. É muito lindo quando a igreja abre seus anos jubilares, como é esse ano, e quem lê, por exemplo, a doutrina, sabe que o ano jubileu é o ano do perdão. A cada 25 anos não se podia plantar, porque a terra tinha que descansar, porque não podia esgotar a terra. Hoje a tecnologia faz as pessoas mudarem o plantio de folha larga para folha fina, sei lá o que mais, planta uma coisa com outra, porque a terra se esgota. Hoje em dia você compra e coloca na terra para tentar recuperá-la na plantação. Naquele tempo não tinha nada disso, mas a sabedoria estava lá. A cada 25 anos deixa a terra descansar. E eu quero perguntar para você, você também tem criado descanso para a sua vida? Você tem às vezes falado, esse ano eu vou ganhar menos, mas o meu ritmo vai ser de restauração. Às vezes alguns de nós precisam disso. Às vezes alguns já estão na restauração faz tempo, né? Daí precisa tomar cuidado. Mas isso é importante. A cada 25 anos, as dívidas tinham que ser perdoadas.
Porque se a pessoa não tinha pago a dívida em 25 anos, não é? Não ia receber mais, só ia continuar aquela dívida para sempre. A cada 25 anos se devolviam as coisas uns para os outros. Havia uma ordem tributária para equilibrar de novo. Papa Francisco pediu aos países que perdoem as dívidas dos países mais pobres. Vão fazer? Não sei, mas jubileu significa vou te perdoar. Este ano é o ano de começar de novo. Então, este ano 2025 é um ano para você começar de novo. Faz o seu voto de recomeçar. Fala assim, eu vou recomeçar de novo, vou reorganizar, né? Vou dar uma zerada nas coisas que não estão bem feitas e vou começar esse ano com um novo caminho. Fale para ele. Fala, porque muita gente precisa sempre recomeçar, todos nós. Senhor, este é um ano muito especial. E eu falei do ano jubilar porque para entrar no ano jubilar há uma porta, né? Tem uma porta lá na catedral para passar, tem uma porta para você passar lá em Roma, né? Quem pode ir para Roma para passar. Em cada santuário tem uma porta, em Aparecida tem uma porta especial que você passa, simbolicamente, para receber a indulgência, que significa estou apagando não só os meus pecados, mas as minhas penas. Não é? Porque cada ato que a gente faz gera uma consequência. As nossas atitudes são perdoadas pelo sangue de Jesus. As consequências, elas ficam. Quando alguém agride alguém com violência, se arrepende e pede perdão, mesmo quando o outro perdoa, a perna que quebrou, o braço que fraturou, o roxo que ficou, está lá. Continua lá, vai ter que ser curado. As penas são isso. E a gente vai agindo na caridade para que as penas desapareçam. Agindo em oração, quando a gente reza pelas necessidades dos outros, para poder tirar essas penas. Neste ano você passa pela porta e a igreja te dá de presente. Olha, aquele monte de pena que você juntou e que você espalhou e que você tem que sair para catar no meio da cidade, estão anuladas. Então é um tempo muito especial, não é mesmo? Você poder ter o recomeço de fato. É isso que significa passar pela porta santa, e é isso que o ano jubilar faz, e é isso que Jesus aqui, que é a porta e é quem abre a brecha, está fazendo por nós. Recomeçar. Fale você com ele agora e diga quando você quer recomeçar com isso. Porque no nome dele tem poder. O nome dele é poderoso. E é esse nome maravilhoso que a gente pode apostar e colocar a nossa vida. Senhor Jesus, nós clamamos agora o Teu poder e a Tua graça sobre as nossas vidas. Aproveite esse momento para fazer seu pedido também, por aquela pessoa amiga que está sofrendo, alguém que está passando por esse momento difícil na vida, uma enfermidade, uma necessidade de consolo. Hoje, uma amiga do grupo que perdeu a irmã, que o Senhor console. Faça o seu pedido agora de milagre, de intercessão, um pedido para que Deus haja. Você que agora sabe qual é aquele pedido que você tem se colocado do lado como amigo, como amiga, como
intercessor, intercessora, que alguém lhe pediu, alguém lhe apresentou, vai fazendo agora esse pedido. Por você mesmo, pelas suas necessidades particulares de saúde, de vida, de relacionamento. Nesse momento, vai falando para Jesus o seu pedido, o seu pedido, o seu pedido, o seu pedido. Corajosamente apresente diante dele e lembre-se, ele é o Senhor. Foi assim que nós começamos a nossa adoração, lembrando que ele é o Senhor e tem todas as coisas sob os seus pés, portanto, ele tem todo o poder. Nos faz lembrar aquele centurião quando dizia, Senhor, eu tenho meus soldados, eu mando que eles vão e eles vão, que eles venham e eles vêm. E aí pede para Jesus, Senhor, você não precisa ir lá, basta uma palavra sua. E o Senhor elogiou a fé de saber que a palavra de Jesus podia mandar enfermidades embora, acalmar o mar, andar sobre as águas, multiplicar os pães, e que o próprio demônio fala para Jesus, se você mandar os seus anjos, eles vão vir aqui te servir. Mas Jesus não ouve pedido de demônio, ele só ouve pedido de seus amados filhos e filhas. Mas ele tem o poder para fazer, todos estão ao seu serviço. Então faça com coragem mesmo. Às vezes a gente fica com, assim, tem tantas necessidades, tanta gente precisa de tanto e a gente não pede. E a palavra de Deus é para pedir mesmo, então peça para o Senhor. Peça e fale com Ele mesmo, que Ele possa estar estendendo agora o manto para nós, o manto da sua benevolência, que Ele volte o seu rosto para nós e nos conceda a sua graça, não é a bênção do livro dos Números? Então volte, Senhor, a sua face para nós e concede-nos agora a sua graça, que nós lhe sejamos favoráveis. Quando a gente lê o livro de Esther, a gente vai lembrar que todas as armadilhas que os ministros do rei faziam, e Esther via, e aí um dia ela resolve tomar uma decisão de agir, mas o rei nem a rainha podia chegar na presença dele sem ser convidado. Se intrometesse diante do rei e ele não gostasse, a pessoa estava sentenciada à morte, então só podiam ir aqueles que tinham agenda com ele. E a gente conhece a história, Esther entra e a palavra de Deus retrata bem, ela dá um espaço para depois dizer que ele move o cetro real para ela, quer dizer, ele a acolhe e aí pergunta o que ela quer, e ela lhe pede que lhe conceda de ir jantar com ela e levar os seus ministros, e ele acolhe, e neste jantar nós sabemos tudo, caem as máscaras e o rei descobre o que os seus ministros estavam fazendo e manda inclusive matá-los. Eu olho esse texto, eu fico imaginando, primeiro, a graça que o rei representa em acolher que ela tivesse entrado fora de hora. Está aqui. Às vezes essa é a hora. É o choro da mãe do profeta Samuel, humilhada, estéril, pedindo a graça de poder gerar um filho, e sendo corrigida pelo sacerdote
corrupto que era Eli. Então que ele volte a face para nós, como o rei virou-se para Esther. Segundo, que sabedoria. Não falou tudo ali naquela hora. Preparou. E hoje é o dia de que o nosso principal pedido é o de sabedoria. Sabedoria para o ano. Concede, Senhor. Muitas vezes a gente tem um problema, algo que a gente precisa corrigir, às vezes em casa, ou às vezes até num relacionamento comercial, e a gente vai ficando, aquilo vai subindo, vai crescendo, e de repente você vai e resolve. E aí não dá certo. A gente precisa da sabedoria, precisa resolver. Mas não a hora que as coisas entornaram. Hoje em dia quase ninguém mais ferve leite, né? Mas quando fervia leite era só dar uma bobeadinha, o que acontecia? Entornava. E o que acontecia quando o leite entornava? O fogão ficava sujo, tudo, aquele leite grudava. Que trabalho que dava, não é só os velhos sabem disso. Trabalhão que dava. Entornar leite é péssimo. Para limpar a leiteira, para tudo. Que as coisas não entornem, mas que a sabedoria vos ensine. Vamos ficar de pé diante de Jesus. Senhor, eu te peço, alcança o pedido que fizemos. Alcança, Senhor, os enfermos. Alcança, Senhor, aqueles que precisam do consolo. Aqueles, Senhor, que precisam da sabedoria e da temperança. E dá-nos, Senhor, a graça de abrir a brecha e caminharmos por ela. Uma brecha na nossa vida, uma porta que se abre. Pedimos, Senhor, que ao final desse momento de adoração, seja, Senhor, o momento de recebermos a sua face que se volta para nós, a sua ida à nossa frente para passarmos pela porta. Vem, Senhor, agora nos tocar. E queremos, Senhor, neste momento, pedir essa graça especial. Em especial, Senhor, nos tempos que vivemos, com tantas doenças novas, vírus que se espalham, problemas respiratórios, dengue, problemas de doenças autoimunes. Senhor, eis o teu povo também enfermo, mas que está aqui contigo e quer continuar caminhando. Então nós te pedimos as graças que precisamos para viver no teu segmento e a saúde para podermos caminhar. Pedimos, Senhor, a tua unção para toda esta igreja e para toda a tua obra de evangelização dos filhos de Sião. Que o teu poder, Senhor, se multiplique cada vez mais e cada vez mais sejam atingidos aqueles que precisam da tua graça. Te pedimos, move a tua mão contra os teus inimigos e os inimigos da tua igreja e os inimigos do teu evangelho. Satanás que está por trás deles todos, seja esmagado agora sob seus pés. Em nossas vidas, em nossas casas, aonde ele encontra brecha, esmaga-o agora, Senhor, pedimos. Pedimos a proteção e a intercessão de sua mãe Maria. E te adoramos, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento.